Sejam todos bem-vindos à nossa terceira live do terceiro capítulo do livro Mulheres Posicionadas da Bíblia. Hoje mais um dia aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus através das mulheres da Bíblia. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu quero que você me ajude compartilhando, enviando aí um aviãozinho para todas as mulheres que você conhece da sua lista aí do Instagram. Chama as mulheres para estar conosco, que nós vamos viver hoje também um tempo de conhecimento incrível da palavra de Deus, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos aprender com a mulher do fluxo de sangue. Sim, a mulher do fluxo de sangue nos ensina muita coisa, gente, muita coisa. Um toque de fé de uma mulher posicionada. Um toque de fé muda tudo. Então eu quero dar aí boa noite para vocês, mulheres maravilhosas que estão chegando. Se tiver algum homem com a gente também, não tem problema, seja bem-vindo também. A palavra de Deus edifica a todos, não é verdade? Edifica a todos. Então, manda aí um aviãozinho, chama as suas amigas para elas estarem aqui com a gente nesse momento onde nós seremos edificadas pela palavra do Senhor. E eu também tenho aí uma novidade para aquela amiga sua que não tem Instagram, para aquela pessoa que não consegue estar aqui conosco. Agora eu tenho um canal no YouTube e o Danilo me ajudou a subir as lives para lá, tá bom? Então também está disponível no YouTube, @CarlaGraciani. Olha só que chique, gente. Tô chique, hein? Tô com o YouTube agora. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Gente, é muita alegria compartilhar com vocês esse conhecimento que o Senhor entregou a mim, né? Esse conhecimento da palavra. Quando a gente recebe um conhecimento da palavra, sabe, gente, a gente não pode ficar só para nós. Então, eu motivo você, mulher, eu motivo você a também ser essa mulher que se dispõe a ensinar outras mulheres, a falar da palavra de Deus para outras pessoas, sabe? Que você use suas redes sociais, que você desenvolva trabalhos para abençoar, trazer conhecimento a outras pessoas também, tá bom? Então, fica aí a minha motivação para você não parar, mas para você contar de repente seu testemunho, né? Você contar as obras que o Senhor tem feito na sua vida, para você compartilhar o que Deus está falando com você, o que você está aprendendo. Então, fica a dica aí para você, tá bom? Para você compartilhar. Então, boa noite, gente. Boa noite. Deixa eu ver quem tá dando boa noite aqui pra mim, ó. Vou começar aqui, ó. Joana, boa noite. Boa noite. Afá, boa noite. Priscila, sejam bem-vindas. Eloiana, sejam bem-vindas também. Como está meu sogro? Meu sogro, graças a Deus, está tudo bem. Está na UTI, mas está no processo de observação, né? Então, às vezes dá uma complicaçãozinha, mas nada demais, tudo sendo resolvido, tudo sob controle. Eu creio que Deus está fazendo a obra na vida dele, né? Deus tem planos. Cleone, seja bem-vinda. Paz, a Michele, seja bem-vinda.
Gente, todos vocês que estão chegando, entrando Isso, boa noite, pastora, que vamos estar aqui para edificar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigada pelas orações, continuem sim orando, continuem sim apresentando, tá? A vida dele em oração é muito importante, né, gente? Quando a gente se une em oração, quando a gente se coloca nesse lugar, né, de um abençoar o outro, faz toda a diferença, não é mesmo? Faz toda a diferença. Gente, vamos lá começar para o nosso tempo aqui juntas. Vamos ter aí um nosso momento de aprender. Lembrando que, caso você não tenha o livro ainda, né, está disponível na loja FM Store e também no Amazon, tá? Você pode entrar na bio minha aí do Instagram, e lá tem os links que te levam pra venda online, tá bom? E também lá você vai acessar o meu canal do YouTube também, que as lives estão lá, tá bom, gente? Bom, hoje eu vou começar aqui falando com vocês sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, pega aí o seu caderno. Se você tá com o livro, pega o seu livro. Eu amo riscar livro, gente. Não sei vocês, mas eu gosto de livro físico. Não sou muito fã de livro virtual. Por quê? Porque eu gosto de riscar, entendeu? Eu risco a minha Bíblia, eu risco o livro, eu escrevo. Eu acho que é mais legal. Não sei vocês, mas eu gosto mais. Ó, vamos lá? Tá lá em Lucas, né? Lucas 8, do 43 ao 48, vai contar a história dessa mulher. E se essa mulher está na Bíblia, gente, é porque Deus considerou que essa mulher é importante e ela tem muito a nos ensinar, né? Então, tudo que tá na Bíblia, gente, pense quantas coisas aconteceram. Mas se Deus quis deixar todas as histórias que estão registradas na Bíblia, é porque Deus tem um propósito com aquela história. Deus quer nos ensinar algo ali. E essa mulher foi deixada ali na história justamente porque ela tem algo a nos ensinar, né? E uma das coisas que ela tem a nos ensinar e que muitas mulheres acabam se identificando é uma história de vida sofrida, gente. Essa mulher sofreu. Essa mulher, ela entrou num estado onde afetou o corpo dela, porque ela tinha uma enfermidade, e afetou também a alma dela, porque, gente, o estrago emocional que essa enfermidade trouxe para a vida dela foi muito grande. É interessante a gente entender que uma mulher que tinha essa condição que ela tinha, de estar em estado de sangramento constantemente, ela era afastada da sociedade, né? Ela não tinha um convívio normal como as outras pessoas. Então, ela não poderia estar em público junto com as outras pessoas. Ela não conseguia desenvolver uma família, né? Ela não tinha condições de casar, ela não tinha condições de ter filhos, ela não tinha nem condições de ir e vir por conta que ela era impedida de muitas coisas, né? Essa enfermidade a isolava, essa enfermidade colocava ela à parte, entende? Então, para pensar, gente, para pensar. Se existe, né, alguma coisa que acontece que tá tentando isolar as pessoas nas suas rotinas, da sua vida, dos seus sonhos, tentando ali paralisar as pessoas. Talvez é uma enfermidade também, né? Talvez é algo emocional que falaram para você, né? Que tem feito você o quê? Paralisar.
E essa mulher, diante daquela enfermidade, ela entrou num estado muito de sofrimento, assim. Essa mulher estava sofrendo muito. E eu fiquei muito pensando sobre isso, sabe? Porque quantas coisas essa mulher deixou de viver por conta dessa enfermidade e o resultado que essa enfermidade trouxe, né, para a vida dela. E quantas vezes, né, situações acontecem com a gente, seja enfermidade ou não, seja situações com pessoas, né, que faz a gente parar, faz a gente querer desistir. Tem pessoas que querem desistir até da vida diante do golpe dolorido que ela levou, né, diante de uma traição, de uma decepção, diante de alguém que fez ou falou algo que a feriu, que a magoou. E essa pessoa simplesmente quer parar com tudo, abandonar tudo e deixar de sonhar e de viver o que Deus tem para a vida dela, né? Infelizmente existem muitas mulheres assim que são rejeitadas pela sociedade, são rejeitadas até mesmo no seu âmbito familiar. Ela tem uma certa rejeição, né? Rejeição. Aqui no livro eu trago essa reflexão, inclusive falo que nós somos corpo, alma e espírito. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque quando a gente vai entender a complexidade do ser humano, a gente precisa levar em consideração isso, que ele é um corpo, é uma alma e um espírito. Então, essas três coisas não dá pra gente desconectar, elas estão conectadas, entende? Essas três coisas estão ligadas, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E quando a gente desfaz disso, ou melhor, quando a gente não dá atenção para as três coisas, né, que é o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, a gente só fica talvez preocupado com uma coisa e não se preocupa com o resto, a gente entra em desequilíbrio, né, e traz consequências. Então, por exemplo, gente, se você tá com um problema de saúde, né, se você tá com um problema de enfermidade, né? O que acontece, gente? Automaticamente a sua mente começa a trabalhar e as suas emoções começam a trabalhar. E quando você começa a sentir o peso da dor no seu corpo, das consequências disso, o seu espírito, a sua alma é afetada, né? Porque você começa a ficar preocupada, ansiosa, você começa a ficar com medo, você pode entrar em crise de pânico, em depressão, você pode começar a entrar, né, nessa rotina, né, de sofrimento psíquico também, entende? Por quê? Porque você está sentindo uma dor e essa dor está te causando medo, essa dor está te causando desespero. O que vai ser, o que vai acontecer? Então você desequilibra emocionalmente. Então muitas vezes você não consegue estar num ambiente com pessoas, né? Você começa a se isolar, você não tem mais prazer pela vida, você não tem prazer de fazer nada, você fica tão preocupado e angustiado com isso que você não consegue desenvolver e avançar em algumas áreas da sua vida, porque você está abalado emocionalmente, né? E vice-versa também, gente, porque quando você está afetou primeiro as suas emoções, depois, como consequência, se você não trata isso, pode sim desenvolver uma enfermidade, né? O corpo sente. Quantas mulheres, né? Quantas pessoas já foram pro médico porque a mão, né? Começou a esfolar, começou a sair, né? No corpo,
vermelhão, coceira, enfim, começou a desenvolver no corpo, né? A gente chama isso de doenças psicossomáticas. Por quê? Porque começou aqui no psique, começou aqui na alma, começou aqui nas emoções e manifestou no corpo, estourou no corpo, né? E às vezes vai no médico, faz vários exames e não dá nenhuma enfermidade, né? Mas o que é isso? Resultado das emoções. Aí o médico vira para você e fala assim, isso aí é resultado de um estresse, isso aí é resultado de uma ansiedade, você precisa cuidar, né? Então é importante a gente entender que nós estamos totalmente interligados. E olha só que interessante. Se a sua fé, se o seu espiritual, o seu espírito não estiver fortalecido, quando a sua alma e o seu corpo for abalado, vai abalar a sua fé também. Por quê? Porque daí entra a sustentação. O espírito nos sustenta. Através do que? Através da fé, através da esperança, através das palavras de promessa, através da fé em Jesus Cristo. E aí quando você começa a perder essa fé em Jesus Cristo, essa fé de que as coisas podem mudar, de que tudo isso vai passar, de que você cria forças para orar, para combater, né, essa enfermidade e outras coisas, quando você começa a perder isso, então pense, o seu espírito vai decaindo também, né? E vice-versa, se o seu espírito também não está fortalecido o suficiente para suportar os dias maus, para suportar quando o seu corpo sente, quando a sua alma sente, se o seu espírito não está ali fortalecido, então você não tem forças para exercer a sua espiritualidade, né? Então você não tem forças para orar, você não tem forças para buscar a Deus. Então por isso que é importante, gente, nós entendermos que nós somos essa complexidade de corpo, alma e espírito e nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos trabalhar isso. Então você precisa se alimentar bem, você precisa fazer exercícios, você precisa cuidar da sua saúde mental, né? Cuidar das suas emoções. Você precisa cultivar a sua disciplina espiritual, né? As suas orações, jejum, vida com Deus, né? O seu momento ali de ler a Bíblia, de se aprofundar, né? Como vocês estão fazendo aqui hoje, de ter um tempo de aprender com alguém, de ouvir, né, a palavra do Senhor. Então, tudo isso você vai fortalecendo dentro de você, né? Vai criando forças dentro de você para você sustentar, né, esses pilares. Então, é importante a gente ver, por exemplo, a alimentação. Às vezes, gente, quantas mulheres... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Para tudo agora e presta atenção no que eu vou falar para vocês. Mulher maravilhosa. Às vezes, o seu nível de estresse, o seu nível de cansaço, o seu nível de falta de prazer. Quando você tá nesse nível, muitas vezes falta vitamina, falta hormônio no seu corpo, falta testosterona, falta várias coisicas que a gente consegue repor. Por quê? Porque o nosso corpo precisa disso, o nosso cérebro precisa disso para ele funcionar legal, entende? Quando falta isso, afeta outras coisas. Então, muitas pessoas com simples doses, repondo vitamina, repondo hormônio, essa pessoa se transforma, entendeu? Se transforma. Às vezes era uma pessoa ali abatida, vivia cansada, de mau humor, começou a tomar as vitaminas que tinha que tomar, pronto,
reavivou, né? Virou uma pessoa agradável dentro do seu lar. Então, é importante você fazer o quê? Cuidar também da sua saúde, tomar suquinho de laranja, chupar laranja, tomar sol, né? Enfim, eu acho engraçado falar tomar sol, né? A gente toma sol, não toma sol, né? Enfim, nada a ver com o que eu tô falando. Seguimos aqui, gente, é importante. Então, coisas assim, simples que a gente consegue melhorar a nossa vida, entendeu? Quantas de nós já não tomamos algum remédio que mexeu com a gente? Eu conheço gente, por exemplo, que quis emagrecer e começou a tomar esses remédios fortes, mexeu, ficou birutinha da vida, entendeu? Entendeu? Ficou birutinha, porque mexeu demais com a pessoa, né? Mexeu demais, a ponto da pessoa às vezes chegar e não falar coisa com coisa, né? De tanto que mexeu. Então, a gente precisa, né, realmente cuidar de nós. Amém, minhas irmãs? Amém, minhas irmãs? Promete que vocês vão cuidar de vocês, que vocês vão fazer o básico. Eu tô buscando isso, gente. Eu falo porque pra mim foi um desafio. Tem sido ainda, tem sido. Buscar esse cuidado com a gente mesmo, sabe? É um desafio, porque a gente, com a correria da vida, a gente vai deixando passar, né? Muita coisa, assim, a gente vai deixando passar. E não pode, entendeu? Não pode. A gente precisa cuidar da gente, cuidar da nossa alimentação, o que a gente come, o que a gente não come. Enfim. Essa mulher estava aqui enferma e estava com tudo abalado aqui. Mas ela fez o que? Ouviu falar de Jesus, gente. E aí, uma coisa maravilhosa acontece quando a gente ouve falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a esperança viva. Jesus é a solução. Jesus é a cura. Jesus é a libertação. Quando Jesus chega, ele muda tudo. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: é impossível você ter um encontro com Jesus e não ser mudado. É impossível você viver com Cristo e a sua vida não mudar. Não tem como. Só se você não quiser. Se você não se entregar para essa relação, para essa intimidade com Deus. Porque toda vez que você tem um encontro com Jesus, algo seu fica e algo de Deus vem, entende? O nosso relacionamento com Jesus muda a nossa vida. Então, desde o dia em que eu ouvi falar de Jesus e eu comecei a ir para a igreja, buscar conhecimento, Jesus tem mudado a minha vida todos os dias. Cada dia é um passinho, cada dia. E eu tô mudando, e eu tô buscando mudança, né? E Jesus tá me mudando. Então, não dá pra gente ouvir falar de Jesus e não tomar nenhuma iniciativa, né? A vida de Jesus nos transforma, nos muda. E essa mulher ouviu falar de Jesus. E isso ativou no coração dela a fé. Isso ativou no coração dela a certeza de que apenas um toque mudaria a vida dela. Eu só preciso tocar em Jesus, eu só preciso tocar na veste dele, só na orla, não precisa ser mais nada, é só isso que eu preciso. Essa mulher estava determinada que Jesus mudaria a vida dela. Ela chegou diante de Jesus com essa certeza. Só que essa certeza foi construída por uma fé diferenciada. E é isso que eu quero falar com vocês, tá? Ela tinha uma fé embasada nas escrituras. Gente, muitas pessoas falam sobre fé. Muitas pessoas. Você vai navegar na internet e você vai ver as pessoas falando sobre fé. Cada um na sua religião falando sobre fé. Entendeu? Mas existe uma fé
genuína e verdadeira. E essa fé, ela é baseada na palavra, é na Bíblia, né? É na verdade. E essa mulher, ela exerceu a fé dela baseada na palavra, baseada nas escrituras, e tudo muda, quando a gente exerce uma fé consciente, uma fé de verdade. Não é uma fé de entusiasmo, não é uma fé, como que é a palavra que eu uso aqui? Uma fé passageira, uma fé emocionada, né? Não é uma fé emocionada. Não, é uma fé baseada com contexto, com verdade. Então, veja, essa mulher, primeiramente, ela precisou se posicionar e enfrentar o risco que ela poderia correr, tá? Porque aquela mulher poderia ser apedrejada, ela poderia morrer, ela estava infringindo a lei, né? Ela não poderia tocar nas pessoas, ela não poderia estar naquele ambiente, né? Ela ficava num lugar à parte. Ela já criou a fé de ir para aquele lugar, a coragem de se mover, fazer algo em direção de Cristo. Enfim, essa mulher foi com a fé e a confiança dela. Porque, gente, primeira coisa que essa mulher entendeu, este homem, Jesus Cristo, é o Messias. Primeira coisa que essa mulher entendeu. E por que eu falo isso que essa mulher entendeu? Olha só, nós vamos ver, aí eu trago esse conhecimento para o livro, tá? Que a palavra orla, olha só que interessante, a palavra orla em grego, ela tem um significado que é as franjas, que fica, sabe, na roupa, umas franjinhas que ficavam na roupa. E essas franjinhas têm um significado profético. Olha só o que diz lá em Números 15, 38, 39. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações. E nas franjas da bordas ponham um cordão azul. Tereis essas franjas para que, vendo-a, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis o desejo do vosso coração nem dos vossos olhos, para que não vos prostituístes. Então veja, ele lembrava, essas franjas lembrava os mandamentos do Senhor. Tinha uma ação profética de lembrar. E aí, existia um significado para a palavra orla que também é asa. E olha só essa profecia de Malaquias 4:2, que diz assim, ó: mas para vós que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas asas, que na verdade é nas orlas. E saireis e saltareis como o besouro da estrebaria. Então veja, aqui, gente, tem várias coisas explicando, tá? Mas eu vou só pincelar para vocês, tá bom? Então, o que significa aqui? Quando essa mulher tocou, ela tocou no Messias. Por quê? Porque sobre as asas do Messias viria o sol, sobre o sol da justiça, né? Nasceria o sol da justiça, a esperança e a salvação. Então, essa mulher, ela tocou na própria santidade de Deus, porque ali, como a orla representava a santidade, né, lembrar dos mandamentos e manter-se, né, santo, ela tocou no próprio Cristo, que manteve todas as leis intactas nele, né? Ele tocou na própria santidade. Ela tocou na própria santidade. E ela tocou
no Messias, na certeza de que ele traria a cura. Então, minhas irmãs, esse gesto dela de tocar foi um gesto assim que mudou tudo. Mudou tudo, porque para pensar, gente. Para pensar. Essa mulher teve uma atitude diferente de todos os outros que já seguiram Jesus. Já parou para pensar nisso? Essa mulher tinha um jeito único dela de ser. Por quê? Ela não foi pedir para Jesus: Jesus, vamos lá na minha casa orar por mim. Ela não falou: Jesus, põe a mão aqui em mim, Jesus. Jesus, libera uma palavra. Ela não pediu nada para Jesus. Esta mulher não pediu nada para Jesus. Presta atenção na fé dessa mulher. Ela simplesmente creu: ele é o Messias, se eu tocar na orla dele vai liberar cura para mim. Porque é profético, a palavra diz que se tocar na orla vai liberar cura. Então eu vou tocar na orla do Messias e ele vai liberar cura para mim. Pronto, tomou posse da palavra. Tá aí uma chave espiritual para você. Tomar posse da palavra. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente quer que Jesus faça isso, Jesus faça aquilo, Jesus faça aquilo. E Deus falou nitidamente para mim: tudo está pronto, Carla. Tudo está pronto. Para pensar. Jesus não liberou. Jesus não liberou uma palavra para aquela mulher. Jesus não olhou para ela. Não olhou para ela. Não olhou para ela. Jesus estava andando e essa mulher nas costas, pelas costas, assim, ela tocou, ela se ajoelhou ali. Que ajoelhar-se significa adoração. Ela adorou a Cristo quando ela se ajoelhou. Ela tocou na orla de Jesus. Jesus não estava olhando para ela, mas Jesus sentiu virtude saindo dele, ou seja, Jesus sentiu a cura, o poder da cura saindo para alcançar aquela mulher. E aí ele parou imediatamente. Gente, vocês já viram essa cena no The Chosen? É maravilhosa, emocionante, eu chorei horrores. Jesus parou tudo assim, ó, e eu imagino que foi assim mesmo. Jesus parou tudo, parou e falou assim: alguém me tocou. E os discípulos: mas você tá de zoação com a nossa cara, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Você tá tirando com a gente, Jesus. Tem uma multidão aqui te apertando. Com certeza te tocaram. E Jesus falou: não, você não tá entendendo. Tocou-me de um jeito diferente. Tocou-me com uma fé diferente. Diferente a ponto que saiu de mim sem eu liberar. Saiu de mim. Gente, isso é muito poderoso. Olha o nível de fé. Por isso que Deus quis que essa passagem dessa mulher estivesse na Bíblia, como eu comentei para você, porque tem muito a nos ensinar. O nível de fé, quando você sabe quem é Deus, quando você sabe quem é Jesus na sua vida, você não fica desesperado, você só crê. Você crê. Você crê. Você não precisa ficar pedindo 1 milhão de sinal para Deus. Você não precisa ficar pedindo 1 milhão de coisas. Você só crê. Porque ele já falou, ele já ensinou, ele já liberou. Você crê. Você toma posse. E aí, essa mulher tocou nele. Quando ela tocou nele, Jesus percebeu e ele quis conhecer essa mulher. Ele quis olhar para ela, ele quis ouvir a história dela, ele quis saber quem é essa mulher. Quem é essa mulher que me tocou? Quem é essa pessoa que me tocou? E aí eu acredito que ela, assim, né, bem assim, com medo, né, do que Jesus ia falar. Será que Jesus tá bravo porque eu toquei nele, né? É uma pessoa impura. E Jesus ali, naquele momento, Jesus fez um tratamento psicológico com ela. Primeiro Jesus curou o corpo, mas aí Jesus pegou e curou a alma daquela mulher. Porque, gente, Jesus é tão maravilhoso.
Eu até falo aqui que Jesus é o psicólogo dos psicólogos, entendeu? O psicólogo dos psicólogos, o melhor psicólogo de todos é Jesus. E Jesus traz cura junto. Olha que maravilha. Jesus ouve as suas queixas, ouve a sua história, né? E ainda te traz a cura. Essa mulher parou Jesus e Jesus quis saber mais sobre ela. Por quê? Porque essa mulher acessou as promessas. Olha, eu preciso falar uma coisa para você. As suas promessas não estão em construção. Não. As suas promessas já estão prontas. Já estão prontas. Já está tudo pronto. Tudo pronto. Você só tem que tomar posse. Pegar isso no mundo espiritual. Entendeu? Essa mulher... Aí Deus, ele falou muito comigo, por quê? Porque através da vida dela eu consegui perceber que as coisas nas regiões celestiais já estão prontas, a gente só tem que acessar com fé e viver, entendeu? Aí Deus ainda falou pra mim assim, ó, há bebês prontos para mulheres estéreis, há maridos salvos para esposas que oram, sim, há filhos libertos para as mães que clamam, há bênçãos espirituais já liberadas. Você só precisa acessar com fé. Com fé. A gente precisa desenvolver a nossa fé, minhas irmãs. Às vezes a nossa fé, ela é muito fraquinha. Mas por quê? Porque a gente não compreende o tamanho do nosso Deus. Essa mulher compreendeu que Jesus era o Messias e o poder que ele tinha, o Messias curava. Ela entendeu e praticou. Ela teve um ato ousado de posicionamento, ela se posicionou, falou, eu vou tocar nesse homem e eu vou tocar nele e a minha vida vai mudar, entendeu? E essa mulher, então, recebeu a cura, mas Jesus não ficou só nisso, Jesus falou assim, não, calma, essa mulher não precisa só de cura física, essa mulher também precisa de uma cura na alma. Olha como Deus cuida do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. A fé, olha a importância que eu falei para vocês de nosso espírito estar fortalecido, porque o espírito dessa mulher estava forte. A fé dela estava forte. E aí Jesus veio e curou a alma e o corpo dela. E olha só, na alma, Jesus, ele vai falar o seguinte para ela. A primeira palavra que Jesus libera para ela é uma palavra poderosa, é uma palavra de restauração. Por quê? Porque Jesus chamou ela de filha. E olha só que interessante, gente. Naquela época, é importante a gente entender contextos. Naquela época, quando a pessoa ela era rejeitada pela sociedade, que era o caso dela, diante da enfermidade que ela tinha que ficar longe, essa pessoa, ela não tinha direitos, ela perdia direito. Então, aquela mulher, ela não tinha nem mais direito de herdar qualquer coisa. Ela não tinha direito nem de entrar no templo para adorar a Deus. Olha que coisa louca. E ela perdeu todos os benefícios que ela tinha. Entendeu, gente? Ela perdeu tudo. Então, quando Jesus chama ela de filha, filha tem o quê? Tem herança. Jesus restabeleceu aquela mulher para a sociedade novamente. Jesus deu para ela novamente o poder de ter condições de ter tudo que uma filha pode ter. Nossa, isso é poderoso. Ter condições de restaurar aquilo que ela havia perdido. Jesus a reconhece como filha. E filha tem herança. Filha é diferente. É diferente. Jesus a reconheceu como filha. Naquele momento, ela ouvir isso. É uma
uma avalanche, vamos dizer assim. É uma avalanche de esperança, né? De esperança. Aquela menina começou a voltar a ter esperança, a voltar a querer viver novamente, né? Não só porque ela foi curada, mas de ser restaurada na sua alma todas as esperanças que ela havia perdido. Então, é algo muito importante, muito interessante que eu trago ali. Ó, eu coloco assim, ó, ali diante da multidão, Jesus antecipa um novo paradigma. Ser filho de Deus não depende da linhagem ou ritual, mas da fé. Olha o que Jesus faz. A mulher que antes estava afastada agora se torna um símbolo do que viria. Olha o que diz João 1,12. Todos aqueles que creem no nome de Jesus recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquela mulher recebeu uma identidade espiritual também. Aquela mulher abriu caminho para os filhos de adoção como eu e você. A partir dessa experiência que ela teve com Jesus, ela conseguiu se identificar como uma filha, alguém que tem identidade, alguém que pertence a alguém, né? Porque o pertencimento é muito importante. E para nós, abrir o nosso entendimento espiritual para entender que Jesus reconhece como filha aqueles que têm fé. Então, eu e você somos chamadas de filhas de Deus porque nós temos fé em Jesus Cristo, né? Nós cremos que Jesus é o Filho primogênito de Deus, né? Aquele que Ele enviou para abrir caminhos, aquele que nos dá acesso a partir do momento que eu creio em Cristo. Então eu posso ser considerada filha. Eu recebo esse acesso. Jesus deu esse acesso para essa mulher. Olha, você é filha. Você é filha. E isso restaura a nossa identidade. Jesus restaurou a identidade daquela mulher que estava completamente perdida, mais sem saber quem ela era. Ela não tinha mais nenhum posicionamento. Minhas irmãs, se você se encontra perdida, Jesus te chama hoje de filha. Filha. Ele restaura tudo em você. Entendeu? Ele faz tudo novo. Ele te dá propósito, ele te dá direção, ele te dá um novo começo, ele te dá novas oportunidades. Foi isso que Jesus fez com essa mulher. Jesus deu a ela novas oportunidades. Jesus deu a ela a oportunidade de ser restaurada na sociedade. Jesus deu a ela a oportunidade dela poder viver os sonhos dela, que estavam tudo enterrado junto com aquela enfermidade. Jesus deu a ela a oportunidade de viver mais, porque o corpo dela estava curado e ela poderia viver mais. Jesus começou a dar a ela muitas oportunidades. Quando Jesus entra na nossa vida, minhas irmãs, Jesus muda a nossa história e Ele nos dá novas oportunidades para a gente viver coisas novas. Você não é obrigada a ficar presa na sua dor, não é obrigada a ficar presa no seu passado. Você pode viver coisas novas. Você pode viver coisas novas. Você deve viver coisas novas porque Cristo já liberou isso sobre a sua vida. A cruz, preste bem atenção, a cruz de Cristo nos deu esse acesso. A cruz de Cristo nos libertou, nos transformou. O poder que Jesus venceu aquela cruz, né? O poder que há na ressurreição fez com que nós pudéssemos alcançar as vitórias da cruz. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus dissipou todo o principado, potestade, hoste espirituosa, Ele riscou a cédula que era contra nós. A gente precisa entender e amar Jesus da maneira como Ele é digno. Ele é digno, minhas irmãs. Então, essa mulher, ela nos ensina muitas coisas. Muitas coisas.
Essa é uma das coisas muito importantes que ela nos ensina. Aqui eu vou trazer também a questão Jesus, né, o maior psicólogo dos psicólogos, né? E isso que é legal, porque na psicologia você precisa ser uma pessoa acolhedora, você precisa ser uma pessoa que não julga a outra, né? Que você desfaz de todo esse julgamento, né? Então você é uma pessoa que olha para o outro ser humano e se importa com ele, se importa com as suas dores, se importa com o seu sofrimento. E você tira todo o olhar julgador. E Jesus fez isso. Jesus preparou um ambiente de acolhimento para aquela mulher. Jesus parou para ouvir ela. E ela falou: eu procurei em todos os lugares, eu procurei em todos os médicos, eu gastei tudo que eu tinha. Aquela mulher era uma mulher que tinha recursos e ela perdeu tudo. Aquela mulher perdeu tudo. Ela tentou de várias maneiras, mas somente Jesus mudou a vida dela. Quantas pessoas não estão por aí correndo atrás de soluções, de formas, de deuses para tentar mudar a vida dela, e ela vai acabar perdendo tudo, porque o único que pode, o único que é poderoso para transformar realidades é Jesus. É Jesus. Então, ele proporcionou esse ambiente para ela, esse momento para ela. E é por quê? Porque ela escolheu estar com Jesus, ela escolheu crer em Jesus, ela escolheu tomar uma decisão, tomar uma postura, tomar um posicionamento de ir ao encontro de Jesus, de tocar nele, de manifestar a fé dela para ele, né? Então, minhas irmãs, nós temos que ser atraídas para Cristo pela fé sensata, como eu falei aqui, né? Aquela fé de embasamento bíblico, né? Uma fé verdadeira, não uma fé motivacional, uma fé emocionada, né? Porque a fé emocionada, hoje eu tô, amanhã eu não tô. Hoje, quando as coisas estão dando certo, Deus é lindo, maravilhoso. Quando as coisas dão errada, não, porque Deus é esse que deixou passar por isso, né? Então, é uma fé que não conhece Deus ainda. Não conhece. Precisa estudar mais a Bíblia, precisa entender Deus melhor, né? Não que a gente vá conseguir entender Deus por completo, não esquece. Mas o básico do conhecimento de Deus você tem que ter, né? E somente a leitura bíblica vai trazer isso, certo? Então, essa mulher, para mim, é uma grande mulher. Uma mulher, assim, que nos ensina muito sobre fé. Muito sobre você saber quem Deus é. Você acreditar e você tomar atitudes em direção à sua fé, você colher isso e não colher só isso, porque ela foi para ter uma cura física, só que Jesus nunca dá só aquilo que a gente quer, ele sempre dá mais, porque Deus sempre tem mais para fazer. E isso é maravilhoso, né? Porque Deus, ele sempre vai nos surpreender. Então, às vezes a gente vai para Deus buscando uma coisa e Deus transborda na gente. Deus faz muito além, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês sobre essa passagem dessa mulher maravilhosa que nos ensina muito, né? Tem mais coisas aqui no livro que depois, se você não leu ainda, você lê. Mais assuntos aí pra te edificar, tá bom? Deixa eu ver os comentários aqui. Gente, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, escrever alguma coisa, escreve, vamos conversar aí, ó.
Jesus é lindo, só Ele. Nele podemos todas as coisas. Verdade, Aline. Nele nós podemos todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. Olha que palavra. Tudo é possível. Como essa mulher acreditou que seria possível ela ser curada de uma enfermidade que ninguém achava solução. Mas em Cristo, ela falou, em Cristo eu vou achar, em Jesus eu vou achar essa solução. E ela achou, né? Eu não troco esse amor por nada nesse mundo. Isso mesmo. Esse amor não dá pra trocar. Almena, amém, glória a Deus, eu creio, meu Pai soberano. É isso. Cleo, amém, eu creio, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém, gente, é isso, sabe? Jesus, ele é um amor, assim, pelas nossas vidas, incondicional, sabe? E se a gente conseguir entender que tem muito pra gente acessar dele, aí a gente vai começar a se entregar mais, a gente vai começar a agir mais, a gente vai começar a fazer mais coisas, porque todo posicionamento vai mover os céus, acabou, posicionamento move o céu. O posicionamento move Deus, move Jesus. Olha o que essa mulher fez. Ela se posicionou com fé e moveu Jesus. Jesus parou tudo, falou, para tudo. Quem é essa mulher? Entendeu? Então, entenda que nós podemos fazer. Eu fico pensando, sabe? O que a gente pode fazer para falar que Jesus fala assim, para tudo, deixa eu receber essa fé aqui, ó. Deixa eu entender o que essa mulher tá fazendo, que tá mexendo aqui, ó, com as minhas virtudes, com a minha fé. Entendeu? Então, eu e você precisamos dessa consciência pra gente exercer uma fé que move o céu, né? Um posicionamento que transforma realidades. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus, gente. Ó, a Dara Latino. Ela vem me chamar porque o pastor chegou. Aí ela fica latindo quando ele chega. Gente, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Minhas irmãs, muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Muito obrigada. Eu espero que tenha edificado a sua vida, tenha abençoado a sua vida. Eu espero que o que a gente conversou um pouquinho hoje, né, seja bênção para você. Faça você refletir, assim como tem feito eu refletir, e faça a gente tomar uns posicionamentos que a gente precisa mudar. Eu tenho certeza que se a Bíblia continuasse falando da história dessa mulher, ela ia ter muitos testemunhos para contar. Muitas coisas que ela viveu, que ela conquistou, né, que fizeram total diferença na vida dela e foi testemunho para outras pessoas. E é isso que Jesus vai fazer na sua vida. Jesus vai mudar a sua vida para que você seja testemunho para outras pessoas. Amém, minhas irmãs? Muito obrigada. Vamos fazer nossa foto, né, gente? Vamos fazer nossa fotinha aqui, ó. Vamos. Deixa eu ver o que a Pri colocou aqui, ó. Eu fui a mulher do fluxo de sangue por 1 ano. Olha só, internei 7 dias para transfusão sanguínea e nunca reclamei, pois essa mulher ficou 12 anos. Sou grata por minha cura, essa mulher me inspirou muito. Uau! Glória a Deus, tá vendo? Que testemunho? Amém, Jesus. Sempre em minhas orações eu cito essa passagem dessa mulher. Amém, Lu. Amém. É isso, gente. É isso. É isso. Testemunhos. Jesus tem feito grandes coisas na nossa vida. Não vamos ficar caladas. Vamos abrir, vamos falar. Vamos deixar o amor de Jesus alcançar mais vezes. Porque eu tenho certeza que essa mulher não se calou diante do seu testemunho. Para as outras pessoas, ela deve ter falado muito de Jesus. Muito. Porque mudou a vida dessa mulher.
Vamos lá para nossa fotinho. Vamos lá para você dormir agora e descansar, porque lembre-se que você tem que cuidar do seu corpo e dormir faz parte disso, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3 e printa e marca eu. Amém, 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 amém. Obrigada, gente. Um coração para vocês. Obrigada por ficar aqui comigo. Que Deus abençoe a noite de vocês. Semana que vem, segunda-feira que vem, estarei aqui novamente para falar do capítulo 4 e na próxima terça o capítulo 5. E você que ainda não foi lá e marcou as suas amigas no post do sorteio, corre, que na terça-feira que vem eu vou fazer o sorteio. Amém, minhas irmãs? Deus abençoe, tenham uma noite abençoada na presença de Jesus, uma noite de descanso e amanhã, revigorada para viver tudo que Deus tem para tua vida. Deus abençoe, fiquem com Deus.